Iniciamos a análise para comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Começando hoje com um momento triste pela derrota. Acho que é fundamental essa vitória contra o Cruzeiro, mas o campeonato é longo, o Flamengo pode recuperar e agora é pensar jogo a jogo e retornar a 7 vitórias consecutivas que o Flamengo necessita para ser campeão em todos os torneios. Vamos lá, primeira notícia do portal GE, Análise. O Flamengo faz péssimo segundo tempo e tem seu menor número de finalização. Time perde visibilidade, liderança e fama, mais títulos que derrotas. Vamos lá, vamos analisar o jogo de ontem. O Flamengo começou, foi um jogo de, posso dizer, de saídas rápidas para o ataque. O Cruzeiro foi mais determinante nessa transição, a palavra certa é transição, nessa transição de defesa para o ataque. O Cruzeiro foi muito mais eficiente. O Flamengo é uma dificuldade que o Flamengo tem, é algo que já relatei há alguns jogos atrás, que quando o Flamengo testa a linha, tem que sair em contra-ataque de uma forma mais rápida para chegar ao gol adversário. Funcionou ontem no gol de empate, que o Wesley roubou a bola, deu de calcanhar para o Eric Pulgar, tocou para o Gerson, que fez um lançamento para o Cebolinha, que fez 1 contra 1, cruzou a bola, Pedro desviou para trás, sobrou no Gerson rolou para o Arrascaeta e Arrascaeta fez o gol. Foi a única jogada de transição de defesa para o ataque que o Flamengo fez eficiente no jogo de ontem. Nas demais, os jogadores ficavam a um passo atrás da bola, então é muito difícil o Flamengo sair contra-ataque. O Cebolinha pegava a bola, a marcação dobrava nele, a Arrascaeta aproximava, mas não ultrapassava o Cebolinha buscando a linha de fundo. Pedro também longe dos zagueiros. Eu vejo também o sistema de marcação escolhido pelo Felipe Luiz, que Pedro marcar o volante, o Romero, deixou o outro zagueiro livre, então já tinha que marcar o lateral esquerdo, ao mesmo tempo marcar o zagueiro, tendo um atacante, o Wanderson, que é muito rápido ali nas costas do Wesley, então cansou demais do lado direito a marcação. Eu creio que tinha que ter o Pedro participado mais marcação, saindo do volante, indo no zagueiro, o Arrascaeta saindo do Fabrício Bruno, indo no Romero, fazer essa dobra que faltou ontem, de um pegar um zagueiro, ao mesmo tempo o outro ir no volante marcar. Ficou um sistema de marcação de jogo do Flamengo que cansou demais o Wesley e o Gerson. O Flamengo está forçando demais essa jogada pelo lado esquerdo. É uma jogada que o Flamengo encontrou já com uma fuga de saída, porém o lado direito do Flamengo ficou nulo nesse jogo. O Wesley e o Gerson não fizeram jogadas de linha de fundo, foi muito difícil. Sempre não balanceava o jogo, melhor falando. O Flamengo só ficou muito pelo lado esquerdo, não balanceou o jogo pelo lado direito. Se você olhar o jogo ontem, o Flamengo ficou muito focado naquela triangulação de Cebolinha, Arrascaeta e Alexandre, e o Wesley, Pedro e Gerson não fizeram essa triangulação. Teve lance lá que o Wesley saía com a bola, Gerson muito bem marcado, o Wesley tentava passe direto para o Pedro não se posicionava na frente do zagueiro ou na frente do volante para fazer o pivô, prender a bola e fazer ali uma triangulação, tocar um para o outro até para mim chegar na linha de fundo. É algo que eu percebi ontem errado do Flamengo, que pode ser corrigido para os próximos jogos. Balancear o jogo de um lado para o outro para não ficar tão como pode ser manjado. Os treinadores já sabem que o Flamengo vai sair muito com Cebolinha e não utiliza tanto o lado direito. Então eles exploram muito bem essa bola nas costas, tanto do Wesley como o Varela. Quando entrou, pode ver que o pênalti que ensinou o gol da vitória saiu para o lado esquerdo.
Essa foi uma das coisas que eu vi ontem no jogo. O Flamengo pecou um pouco, mas é algo normal. Acho que pode ser consertado. O Flamengo precisa evoluir sempre, não ficar no mesmo sistema de jogo. Outra coisa, 3 jogadores para mim ontem abaixo do nível foi o Léo Pereira, daqui a pouquinho eu vou falar, o De La Cruz e o Pedro. Pedro, que eu, como eu já falei, não vem bem pivô, não deu pressão no zagueiro. O Gerson tinha que dobrar, tanto marcar um zagueiro como lateral esquerdo. O Pedro ficou muito mais na retenção do Romeu. Eu acho que poderia ter acelerado, dado uma pressão no zagueiro e a Arrascaeta ir no Romeu fazendo essa movimentação. Não fez bem o pivô, jogada de ataque, ele não estava entre os zagueiros, estava sempre um passo a 3 atrás da bola, então demorava muito para mim fazer a transição. Foi coisa assim que eu achei Pedro meio desatento no jogo de ontem. Se você pegar em comparação ao jogo de Corinthians, é um jogador que fez pivô, que aproximou da jogada, e ontem ele ficou distante dessa aproximação. O De La Cruz, muito bem marcado, ele está entrando no sistema do futebol brasileiro, tocou, pede falta, tem que lutar ali como volante, ali principalmente vai ter pressão. Os times estão sabendo que ele tiver espaço, ele vai dar o passe, vai conseguir se movimentar bem, então a pressão caiu sobre ele, deveria estar mais esperto e não estava. Fez um jogo regular, colocar ruim regular. E Léo Pereira errou como zagueiro, acho que errou nos 2 gols. Primeiro, se o cara vem em velocidade, vai no corpo dele, sabendo que Léo Ortiz estava atrás dele, estava na mesma linha que ele, então o jogador, como posso dizer, ele não é o último homem, então não seria expulso. E até a falta ele ia tomar o cartão amarelo e o Caio Jorge não ia fazer aquele gol. Esse foi o primeiro lance que ele poderia fazer isso, já que deixou aproximar. O Léo Pereira sendo esperto, vendo que o Léo está fechando, não deixa o cara cortar para a perna direita. Isso matou o Rossi, que o Rossi estava esperando ele com um chute de esquerda, se posicionado mais no meio do gol para um chute forte de esquerda. E quando o Léo Pereira fecha o meio, ele tá o corte para a perna direita, que é a melhor perna dele. O zagueiro tem que saber se o cara é destro ou é canhoto. O Caio Jorge é destro, puxou pro pé direito. Aí o Rossi, esperando já um chute de esquerda, foi pego no contrapé, num chute de direita, um lance de muita rapidez. O jogador puxou da perna esquerda para a direita, ajeitou o corpo e chutou. Então não teve tempo para o Rossi se posicionar, tentar. Então eu acho que ele poderia, no primeiro momento, ter feito a falta. No segundo momento, não deixado ele puxar para a perna direita. E foi o que o Léo Pereira deixou. E o pênalti, acho que a jogada é simples. Do mesmo jeito, ele errou a leitura da jogada do Caio Jorge, ele errou a jogada. Se ele dá um olhar piscão para trás, vê que o Eduardo tá ali, joga o corpo na frente, o cara ia dar uma tombra, bater corpo a corpo a ele, ia ser falta. Mas não, quis dar um chutão, em vez de colocar o corpo, esperar a pancada e pedir falta. Nesse lance desse pênalti, houve a falta, realmente, para mim, houve uma falta no Bruno Henrique, que também poderia ter soltado a bola no De La Cruz para dar continuidade, tentou um drible, perdeu a bola e iniciou a jogada do pênalti. Tá aí. E antes, falando um pouco mais do árbitro, também teve uma falta do Alexandre, que para mim não foi falta, ele tocou na bola e caiu no chão. O jogador que vinha tropeçou nele e o juiz marcou falta ali. A bola tinha sobrado no pé do De La Cruz. O Flamengo com certeza teria um lance de ataque perigoso naquele jogo. O juiz apitou uma falta ali para mim inexistente do Alexandre no
no volante lá do Cruzeiro. Para mim, erradamente, prejudicou um ataque do Flamengo ali na reta final, que poderia ter sido o gol da virada. Vamos para a próxima notícia. Felipe vê Flamengo pokeado e Mia Libertadores, jogo fundamental. Felipe Luiz está certo, fundamental. No meu planejamento, acho que uma mente vencedor, que acho que faltou para esse jogo do Cruzeiro e faltou alguns jogos da Libertadores no Rio, quando corta, essa mentalidade de um time vencedor, um time que é comprometido com o Flamengo. Se o Flamengo ganhasse antes do Cruzeiro, chegaria a 17 pontos, colaria com o Palmeiras e os rivais, o segundo, o terceiro e quarto colocado, com 13 pontos. O Flamengo teria um jogo ainda, uma derrota, para que os times de base pudessem chegar próximo a ele. O Flamengo perdeu uma vantagem fundamental e colocou o Cruzeiro na briga do título, mas é tudo recente, porque o Campeonato Brasileiro é bem longo, vai ter muitas partidas, mas o Flamengo poderia ter uma gordura agora que vai pegar fase mata-mata, tanto a Copa do Brasil, tanto a Libertadores, e precisaria poupar jogadores. Agora, o jogo da Libertadores, mesma coisa. Faltou o Flamengo nessa fase de clube uma mentalidade de campeão. Se o Flamengo tivesse vencido os 3 primeiros jogos, mais esse do Córdoba que vai jogar amanhã, com certeza estaria classificado, teria 2 jogos no Rio, onde poderia descansar o elenco, para que na metade do ano final os jogadores não sofressem lesões, que normalmente acontece quando tem muitos jogos importantes. Então o jogador vem o cansaço, vem as lesões natural de um ano de competição. Mas fica a experiência, né? Tem que lembrar, o Felipe Luiz é um treinador novo, é um treinador recente no futebol brasileiro, tem que alguns costumes, precisa aprender um pouco estágio. É difícil a gente falar como torcedor, como um comentarista, e o cara vivendo ali futebol. O cara tem que ter uma mentalidade muito boa, muito acima da média, e isso aí é adquirido há anos. Ontem, pós-jogo, você ouve alguns blogueiros, alguns canais falando do Felipe Luiz. Eu creio assim, que agora o Jorge Jesus saiu, vem aquela pressão do Jorge Jesus. Eu acho que tanto o Jorge Jesus como o Gabigol que fez contra, 2 caras que foram colocar entre parênteses aqui, só uma expressão, traía. Saiu do Flamengo atrás de dinheiro, atrás de sucesso, onde o Flamengo dá aos jogadores todo esse requinte de superstar, toda a fama. Então não se igual o Rojão, como que fala, caiu fora. Então assim, eu tô com o Felipe Luiz, acho que tem que essa derrota, a marca pode ser superada, um ano é longo. Flamengo 1000 brasileiro, mas tem Libertadores, tem Copa do Brasil, vindo um título dos 3, ou os 3, como a gente sonha. Essa derrota aí não vai ser lembrada. Então, assim, é coisa de momento de quem quer vencer. Então a derrota fica amarga, quem quer ser campeão, a derrota é dolorosa, mas natural. Então, finalizo agora. Tem mais uma coisa sobre as substituições que eu tenho que comentar. Eu não sei se foi ele tentou. Acho que ele tá ali, tem que tentar. Mas se ele colocasse Michael logo em vez de Bruno Henrique, ele queimou uma substituição ali. Em vez de colocar Michael de vez, colocou o Bruno Henrique, depois teve que tirar o Pedro e colocar o Michael para equilibrar o time ali na parte ofensiva e tentar dar mais velocidade e dribles. Michael, desde a lesão de Tascos que ele sofreu já no Flamengo umas 2 ou 3, ele não é o mesmo Michael que estava em minha passagem, que pega a bola e vai para cima. Teve um lance lá com o Fabrício Bruno que ele tentou, ele se bolou todo. Ele já não é um cara da velocidade, é um jogador mais técnico, mais refinado.
Mas ele queimou substituições ali, onde ele poderia ter feito outras substituições mais calma. Então foi algo assim que tá para se desconsiderar, mas é aquele negócio, tinha 6 e depois meia dúzia. Então ele colocou o Bruno Henrique ali, depois colocou ele como 9. Eu acho que poderia, já que Arrascaeta colocou o Juninho, poderia ter colocado Bruno Henrique, Pedro e ter testado com Michael e Luiz Araújo, Michael e o próprio Gerson para tentar algo novo ali no ataque. Mas faz parte, assim, derrotas vão acontecer e é a terceira derrota em 9 meses, então ele está muito no lucro no Flamengo. Então essa análise Fala Comigo, Eduardo, amanhã eu volto com uma nova, se Deus quiser.